simpática vovó Yara foi a musa inspiradora do bem-humorado logotipo desenhado por sua neta, que quando criança fez a caricatura de sua avó oferecendo suculentas e deliciosas empadas preparadas com muito carinho e com a maravilhosa receita guardada há 3 gerações da família. Utilizando somente ingredientes frescos, a empadaria da vovó tem como preocupação maior fornecer produtos saborosos e diferenciados de primeira qualidade. Essa empada é a melhor e eu recomendo. Empadaria da vovó. Ajoelho e beija os pés e sangra até morrer na rua 10. Cada detento uma mãe, uma crença, cada crime uma sentença. Cada sentença um motivo, uma história de lágrimas, sangue, vidas e glórias, abandono, miséria, ódio, sofrimento, desprezo, desilusão, ação do tempo. Misture bem essa química, pronto. Eis um novo detento. Lamento no corredor, na cela, no campo, ao redor do campo, em todos os cantos. Mas eu conheço o sistema, meu irmão. Aqui não tem santo. Ratatatá, preciso evitar que um safado faça minha mãe chorar. Minha palavra de honra me protege pra viver no país das calças bege. Tique, tac, ainda é 9h40. O relógio na cadeia anda em câmera lenta. Essa é forte, hein? Essa é forte. Então, nós continuamos conversando aqui, discutindo o assunto, né, no intervalo, e eu disse que eu acho que falta talvez instrumentos, já que a lei, vocês defendem que é uma lei que foi mudada, que ela não é tão antiga assim, então o que falta é aplicação. Falta instrumento, gente, para a polícia, você acha, doutor Cid? Eu gostaria só de terminar, responder ao que o doutor me questionou, não é? Eu acho que essa reflexão, essa hipocrisia social que o senhor levantou, né, que as pessoas dizem, colocam slogans e agem de outra maneira. A gente vive hoje num momento da história do capitalismo mundial que países como o nosso, países distantes do centro, a coisificação da pessoa com a comunicação em massa, a democracia representativa, por exemplo, é um exemplo disso. O fake news, ela pode até inviabilizar tanto a democracia direta como a democracia participativa. Hoje, uma pessoa é uma coisa, algo que eu posso descartar, algo que não é mais uma pessoa, não tem mais o conceito de pessoa. Então, o videogame, da mesma forma que eu jogo videogame, atiro e mato aqueles personagens, eu atiro e mato. Eu participei de um programa de televisão para falar daquele caso de Suzano, e que o nosso vice-presidente até falou que era coisa de videogame, aquilo tudo, e muitas pessoas falaram que não. Porém, eu assisto aquela série que os meninos repetiram ali, que é o Walking Dead, e lá eles usaram 2 armas utilizadas na série. Os meninos que cometeram aquele massacre, eles estavam achando que eles estavam lidando com coisas, não eram pessoas... O senhor está falando, então, que nós temos que resgatar valores, ética e moral. O pano de fundo é isso. Exatamente. Como é que fazemos para resgatar, principalmente com tudo que está acontecendo agora, com uma das piores escolas que nós temos no mundo? Se for comparar, a matemática nossa é comparada com Serra Leoa. O português nosso com outros países subsaarianos, né? Ou seja, nós temos uma escola que piorou. Sim. Né? Como é que nós mudamos todo esse cenário que nós colocamos aqui e também como é que nós mudamos a cabeça de quem poderia mudar e não tem vergonha e não muda e simplesmente mete a mão no dinheiro público, né, a ponto de deixar, por exemplo, o Rio de Janeiro numa situação de calamidade, numa situação horrorosa. Como é que a gente faz para mudar tudo isso? Como é que a gente muda, doutor, aquela unidade de polícia pacificadora, que a ideia era uma maravilha, e agora tudo quieto? O que acontece? Então, como é que a gente muda isso, doutor? É claro que tudo isso passa pela educação, como o senhor falou, mas em relação ao sistema prisional, que é o que a gente está discutindo aqui, eu posso garantir para os senhores
que não é apertando mais o parafuso que a porca já espanou. Não é a gente tornando a lei mais rigorosa, não é a gente aprisionando mais, não é a gente deixando que os presos se matem. O senhor acha que não é isso? Não é isso. Então vamos voltar ao que a doutora Adriana falou da lei, que a lei é muito boa e tal. Existem, o que a gente está tratando aqui de um Estado. Só para deixar claro, a lei de execução penal. Sim, a lei de execução penal é muito boa, maravilhosa. Isso, só que as coisas não mudaram em 36 anos. Então vamos analisar que nós estamos tratando aqui de um Estado. Só que existe um Estado paralelo. Nós estamos discutindo aqui uma coisa que é o nosso dia a dia, mas existe um Estado paralelo na periferia. E a lei das facções na periferia, ela é obedecida, porque senão morre. Se o cara roubar a pessoa... Ou em muitas comunidades também. Nas comunidades. Existe através a lei... das milícias. Que não é essa lei de 83. É a lei que existe na periferia. É um Estado paralelo que está assistindo a gente... E que não está nem aí com tudo isso que a gente está falando, porque lá é outra lei. E a lei Sim, gente, mas a gente não pode defender isso, não, né? Defender uma polícia que é criada entre eles para resolver a situação, né? Mas essas pessoas, elas estão entre nós, porque elas são pessoas comuns que nós cumprimentamos e muitas trabalham e vão para a periferia, para a favela e tudo mais. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, a gente está observando sim o Estado de direito e tudo mais, e não diminuir a energia, vamos tratar dos presos e tudo mais. Só que não funciona assim na prática, porque eles não estão nem aí com a sociedade. Então por que nasceu o PCC? Exatamente porque o Estado e essa política de Estado... Sabe me responder? E essa... Pontualmente, o senhor sabe por que nasceu o PCC? Você deixa eu responder? Você pode me responder? Então eu vou responder. O PCC, ele começou a existir e nasceu porque o Estado não teve força, energia para poder segurar, naquele momento do nascimento, ter segurado isso daí com muita energia. Do Carandiru? Sim, eu ouvi falar, não, eu estava lá no massacre do Carandiru, eu conheço o Pavilhão 9, já entrei várias vezes para gravar lá. Não, ele não solucionou, mas muito pelo contrário, ali deu um freio em qualquer atitude enérgica que pudesse evitar o que nós estamos vivendo hoje. Eu acho que ali, diante do que eles fizeram, do jeito que eles fizeram, foram poucos presos que morreram. E eles se mataram entre si, como aconteceu em Manaus. Eles se matam. Tony, só um minutinho. Eu acho que além, o senhor está falando de massacre, eu acho também que não é por aí, que não resolve. Agora, eu também gostaria de saber, principalmente dos doutores, doutor também aí que trabalha na parte... Doutor Ricardo, na parte criminal, doutora Adriana também. Nós sabemos que esse Estado paralelo que o Tony Castro falou, ele é um Estado paralelo com a ajuda não generalizada. Não estou Estado que dá voto. Não estou levando isso para o lado de uma generalização. Mas tem muita gente de farda que faz parte... Sim. Que faz parte desse Estado paralelo. Não, hoje existe até políticos, vereadores e até prefeitos. Como é que a gente faz para mudar, né? Por isso que aquele ex-ministro antes do Alexandre de Moraes, me fugiu o nome, ele disse, o próprio ministro da Justiça disse, nós perdemos para o crime. Né? Vira e mexe encontramos armamentos, até mesmo armamentos do Exército na mão de pessoas, de delinquentes. Ricardo, diga. Como que esse material chega na mão desses delinquentes? A primeira questão é a seguinte, se nós abrirmos mais 30 penitenciárias, em 6 meses elas estão lotadas novamente. A questão é esse que é o debate. Será que criar mais cadeias vai solucionar o problema da criminalidade? Segundo ponto, não existe um passe de mágica para resolver o problema da criminalidade. A criminalidade, o crime, é um fenômeno complexo. Cada crime tem a sua origem. Por exemplo, o crime patrimonial, ele tem origem, geralmente, uma desigualdade social muito grande. Né? O crime sexual, muitas vezes, uma questão cultural. A questão do encarceramento, da questão das drogas, está totalmente ligado à nossa atual política de drogas, que o Sidney falou. É uma política de drogas falida. Doutor, nós estamos encarcerando viciados. Porque como agora o artigo 28 da Lei de Drogas, a Lei 11.343 de 2006, não admite mais o encarceramento daquele que é pego portando entorpecente, eles forçam de todo jeito, as autoridades forçam de todo jeito a enquadrar o sujeito como traficante. E o senhor, que é um dos especialistas, por que a gente não consegue, por que as autoridades competentes, policiais inclusive, não conseguem deter as milícias?
Então, porque essa atual política de drogas, do meu ponto de vista, ela fez com que surgisse esse estado paralelo. Olha que interessante, né? Os Estados Unidos, ele prega tanto, né, a questão da guerra às drogas aqui na América Latina de uma forma geral, e os Estados Unidos está regulamentando o uso recreativo de drogas. Então, quer dizer, para nós aqui na América Latina não serve, mas para eles lá está servindo. Então, nós temos que repensar o que nós queremos, né? Porque eu acho que esse sistema de política de drogas que nós temos está levando a América Latina ao colapso. Não é só o Brasil, não. Você vê o que o México está passando também, está enfrentando, e o presidente do México falou, olha, vocês são os maiores consumidores de droga, então vocês resolvam o problema de vocês aí. Porque o que acontece? O meu povo não vai morrer aqui em guerra enquanto nós temos um sistema falido. Porque tem local que chega a ser 30%, 40% da população carcerária, ela é formada por esses pequenos traficantes, que na verdade eu costumo dizer que, na verdade, ele é o chamado usuário traficante. É aquele sujeito que viciou na droga e, para sustentar o próprio vício, ele começa a traficar. Fora que nós já temos crianças hoje no crime, e eu gostaria de perguntar para o senhor se, ou para os colegas aqui também do debate, se nós precisamos construir mais presídios ou mais escolas, porque em alguns lugares na Bahia eu tive acesso, EV, a uma coisa que eu falei, eu não acredito. Uma escola pública em que, por exemplo, segunda, quarta e sexta era ocupada por alunos do primeiro e segundo graus do ensino fundamental. Terça e quinta era ocupado o mesmo prédio para alunos do ensino médio. Ou seja, nós não temos mais nem espaço, nem cadeiras públicas, né? Prédios danificados. Um pessoal de pedagogia, que eu sou brasileiro, mas lamento dizer, é uma das piores faculdades de pedagogia atualmente, com pessoas, às vezes, saindo despreparadas para formar e informar. Não, e não é só crianças. Isso também. Nós vimos essa semana mais um caso, que é mais um de muitos casos que foi parar na televisão, né, que foi gravado, daqueles alunos coagindo e indo para cima da professora. Então, ou seja, agora, não existe respeito, não existe amor pelo mestre, não existe nada, gente. A gente está chegando no fundo do poço, não é mesmo? Então, você veja, com mais essa sua complementação, eu não consigo enxergar uma mudança no sistema carcerário, porque a gente não pode atacar pneumonia só com dipirona. Mas você tem que pegar um antibiótico e investir hoje. Agora dar resultado daqui a 10 a 15 anos. Mas se eu não estou investindo hoje, como é que eu vou esperar um resultado imediato? Agora, doutor Sidney, o senhor falou sobre o PCC e você perguntou, Tony, mas como nasceu? Então me diga. E aí você já ouviu falar do massacre do Carandiru? Qual a relação? Então, historicamente ele nasceu antes disso. Existia no sistema algumas organizações de presos que eram quase folclóricas, religiosas, como a seita satânica, que era muito interessante, que eles tiravam, não vou contar os detalhes da seita satânica, mas é muito interessante. Né? Não, eu já gravei matérias e eu sei detalhes, né, horrorosos de como funcionava. Eu já fui em cemitério para pegar... eles plantavam nos olhos para comer os olhos, para se tornar... É uma coisa maluca. Só que o PCC, ele existiu, ele existe, ele nasceu porque o Estado permitiu. Então, ele nasceu antes do massacre do Carandiru, porém o massacre do Carandiru pode ser considerado o grande levante dele, porque com tudo aquilo que aconteceu, como eu disse, eu dirigi o museu, eu tenho vários relatos de sobreviventes dessa situação, desse motim, e o sentimento de injustiça é muito grande. O sentimento de que a história foi mal contada é muito grande. Isso está tudo guardado lá, não fui eu que disse, não, eu só ouvi. E as pessoas que sobreviveram, viveram momentos de nazismo aqui em solo paulistano. E isso fez com que os presos passassem a entender a importância de se unir. E lembrando que isso aí não aconteceu na época do regime militar, foi em 92. Isso daí foi na época da abertura da democracia, não tem nada a ver com o regime militar, e que nós estávamos vivendo a democracia. E o que aconteceu? Toda a imprensa estava fazendo isso que o senhor está falando aí. Caíram de pau e tal, e pintaram como se tivesse ocorrido a coisa mais horrorosa do mundo. Tony, então isso daí fortaleceu o PCC. Ô, Tony, eu queria perguntar para a doutora Adriana e para todos nós também, gostaria mesmo de ouvir a opinião de vocês, né? Nós falamos de massacres,
de violência, nós falamos de cadeias que estão completamente despreparadas. Isso tudo paga com o nosso dinheiro. Jogando pessoas dentro de um armazém. Tudo cai na mão da justiça. Como o doutor disse que pequenos traficantes não vão presos, eu duvido que um pequeno traficante, com a advogada, com a doutora Adriana, que ele fica preso. Não fica. Porque ela tem conhecimento da lei, ela tira ele de lá. A justiça, tenho certeza. A justiça é lenta. Tem gente que já cumpriu pena e não recebeu o alvará de soltura. Tem gente que não foi julgada e está presa. Agora eu pergunto a vocês, diante de tudo isso e das nossas escolas, que há uma evasão escolar enorme no final do ensino fundamental, essas pessoas vão para a rua, né? E eu pergunto, como é que fica para todos vocês o que está se tentando fazer através do nosso presidente? Há armas para serem liberadas para pessoas civis. Bom, a gente já vai entrar nesse assunto, senão a gente sai muito do assunto do cárcere, porque a gente já falou de desarmamento aqui, né? Vai aumentar gente na cadeia. Bom, aí então vamos ouvir a cada um daqui a pouco, mas eu quero ver antes essa matéria do Tony Castro, que é uma matéria exclusiva muito interessante. Como é que é a vida na cadeia? A vida na cadeia é o seguinte, a disputa que nós não aceita é preso de outras facções. Morreram 55 na Amazônia. Por que um preso mata o outro por uma disputa interna, dentro da liderança da facção? Porque lá dentro, nessa cadeia aí onde o senhor está falando, não tem uma organização. E o pessoal, quando está disputando ali, os presos, não tem dó do outro, não. A cadeia dos coisas, pilantra, filho, os caras matam mesmo. Mata de que jeito? Na faca. Mas como é que mata na faca ali na cadeia? Como é que é? Os caras arrancam logo a cabeça. Arranca a cabeça, faz o que com a cabeça? Os caras arrancam a cabeça e jogam no meio da quadra lá e ficam jogando bola. Na cadeia das coisas. A cabeça do outro preso vira uma bola pra jogar futebol. Bola. E ninguém tem compaixão, tem pena. Na cadeia desfavorável ninguém tem pena. Não tem dó? Ninguém tem pena. Por que essa crueldade toda? Porque o pessoal sofre? Como é que é o preso? Porque lá dentro é o seguinte, essa cadeia é o seguinte, porque nós sabemos, essa cadeia não tem uma disciplina, é uns caras que é o seguinte, é de outro mundo, tá ligado, mano? Você tem dó de matar outro preso se o líder mandar? Eu mato, se a pessoa estiver devendo, eu mato. De que jeito que você mata? Depende. Você mata na faca? Qualquer fita. Na mão? Pode ser na mão, na faca, qualquer fita. E vai dormir tranquilo? Dormir tranquilo. Você não fica com dó? Eu não fico com dó, não. Você sente o quê? Eu sinto prazer. Prazer? Então, gente, principalmente vocês que são criminalistas, né? Talvez não se choquem tanto, né? Eu fico extremamente chocado com isso. E uma figura dessa tem recuperação, doutor Sidney? Na história da estrutura penitenciária, eu conheci vários casos de pessoas que tiveram uma vivência violenta e conseguiram reinserção social. Mas é difícil, difícil. A gente paga para criar o cidadão bruto. E a gente tem como resultado a sociedade bruta. E a gente reclama dela depois. Não tem como a gente esperar amor e compaixão de um ser humano que está sendo tratado dessa forma. A gente tem relatos de presos que estavam dormindo e tiveram o dedão comido por ratos. Isso não é tratar a pessoa com um mínimo de dignidade que ela merece, por mais que ela tenha cometido um erro. A sociedade precisa entender isso em algum momento. Outra coisa, Evê, nós temos que chegar à conclusão, os especialistas já chegaram a essa conclusão também, que a prisão, o Instituto da Prisão, é um instituto falido. É um instituto que é a última saída que deve ser tomada, né? Porque, na verdade, não recupera ninguém.
Mais de 80% das pessoas que passam pelo sistema penitenciário, elas voltam a delinquir. Quando, o que a doutora falou, quando se tem uma medida alternativa, uma pena alternativa, o índice de reincidência é muito baixo. Então nós temos que deixar a prisão para o último caso, mas culturalmente nós temos essa mania do encarceramento. Uma fã pela prisão, exatamente, né? pela prisão. Só para, né, eu comecei a contar isso, isso foi historicamente criado, essa noção. Antigamente era pena cruel, você enforcamento público, a gente enforcava em praça pública, né? E a sociedade historicamente foi juntando a ideia, uma pessoa, uma morte vale tantos anos de cadeia. Isso foi socialmente, isso não é natural. Sim. Isso foi criado. A gente aceitou que isso era válido. A gente, só para terminar essa lógica, não consigo contar. A partir dessa noção de justiça, a gente criou as prisões e a prisão, como disse o doutor, ela não é a resposta para esses problemas. Infelizmente, hoje a gente está aprendendo, a gente já é a terceira população prisional, a gente está aumentando. O senhor falou da Bahia, o senhor conhece Feira de Santana? Feira de Santana é uma cidade grande da Bahia. A população prisional do Brasil é igual à cidade de Feira de Santana. Tem várias cidades. Criciúma é uma cidade conhecida. A população de Criciúma é menor do que a nossa população criminal. Imagina isso, gente. Por favor, onde que a gente vai chegar? Não, e os procurados que não estão presos? Quantos estão sendo procurados? Se colocar todo mundo que está preso, não cabe. Agora que a doutora Adriana falou, poxa, aqui tem que tratar melhor e tal. Esse sujeito aí é um homicida procurado, fugitivo. Ele, com a tremenda cara de pau, falei, fala comigo, falou. E você às vezes fica com dó dele, né? Só que ele tá na rua. Ele tá na rua. Agora. Ele tá na rua porque o sistema falhou. E sabe o que ele não? Ele é um soldado do crime. Se qualquer um que se comunicar com o telefone que tá lá dentro do presídio agora, se comunicar e mandar ele executar alguém, ele vai matar. Mas não é uma questão de dó, entende? A gente tá tentando... Mas ele não tá sofrendo nada, não. Você acha que ele está sofrendo agora na rua? Não, ele está numa boa. Sim, ele já é bruto. Também já perdeu a então, referência. Então, não ressocializa ao presídio, coloca soldados nas ruas, e são milhares. Mas a gente e hoje a política do Estado, ela simplesmente é conivente, negocia e faz acordo, porque senão estaríamos em guerra civil. Agora, que é o que estamos vendo que vai acontecer em breve, né? Quando nós chegamos a esse ponto de ver, ver o que você mostrou. Não, quando você perguntou a respeito o que faz com a cabeça e o cara falou, nós fazemos bola de futebol, quando chega a esse ponto eu posso garantir a vocês que eu não vi, nos meus 34 anos de clínica e também de presídios, eu nunca vi um deles se recuperar. Porque na realidade, ele diz que sente prazer. Para você sentir e ter sentimentos nobres, você precisa receber, desde criança, carinho, afeto, para que as áreas do cérebro que correspondam a esses sentimentos nobres se desenvolvam. E o que se percebe nos exames feitos nesses psicopatas que não têm sentimentos. Não tem sentimento. Mas aí é uma doença, é diferente. Um indivíduo desse, ele é um indivíduo doente, não é a maioria da nossa população carcerária. Concordo com a doutora. Se ele já virou um psicopata, ele não pode mais estar na rua. Exatamente. Aí tá errado. Então, mas onde que ele ficou doente? Ele ficou doente antes de entrar no sistema ou lá dentro? Pouco importa. Se ele não tem mais condições de ficar na rua, ele é violento, ele não pode estar na rua. Essas pessoas, elas iriam para onde? O manicômio judiciário, é isso? Exatamente, o manicômio judiciário. Como foi o caso, por exemplo, daquele famoso assassino, né? O Chico Picadinho, que quando houve toda uma análise dos psiquiatras, psicólogos, ele já pode ser reintegrado à sociedade. Na primeira semana ele saiu e matou. Esse foi o da Luz Vermelha. O da Luz Vermelha, isso mesmo. O Picadinho... Isso mesmo. Mas não é um problema legal, é um problema de segurança pública. É uma falha na segurança pública. Se esse sujeito não tem condição de mais estar na rua, ele não tinha que estar mais na rua. Mas hoje, quem que está lá? O maior número de pessoas presas são comerciantes. Só que eles estão vendendo coisas que a gente não deixa. Exatamente. Mas são comerciantes. Agora, eu queria ver uma matéria também feita que a gente mostra os familiares, né? Houve toda uma revolta grande, a gente ouviu isso de muita gente, das pessoas falando, mas o que essas pessoas estão chorando lá na porta? Gente, aí que tá, né? Uma mãe, o filho, né? Vamos ver essa matéria aqui do Hermano e da Camila. Vamos ver. O dia foi de sofrimento no Instituto Médico Legal em Manaus. Dezenas de familiares aguardavam a liberação dos corpos de seus entes queridos após a morte de mais de 50 detentos em 4 presídios do Amazonas.
Muitos reclamavam da demora e da falta de respostas. Me disseram que me liberava ele hoje com todo esse procedimento que eu fiz e até agora eu não vejo nenhuma resposta. A resposta que eu tive é que aqui no IML bateram a porta na cara de todo mundo que está aqui, tá? E aí, o que está faltando para me dar uma resposta, para me levar ele, tá? Quer dizer que eu não posso fazer um velório do meu irmão, uma pessoa digna. Ele era errado, mas ele era um ser humano. Tem muita mãe aqui como eu que estão desesperadas, a gente só quer uma notícia, a gente só quer ver, pelo menos pela última vez, pessoa que a gente ama tanto. A vigilância está redobrada desde domingo e as visitas foram suspensas, a princípio, por um mês. O governo do Amazonas informou que dos 9 detentos que teriam liderado o massacre nos presídios de Manaus, 3 foram para a Penitenciária Federal de Brasília e 6 foram para Catanduvas, no Pará. Os presos transferidos foram identificados como chefes de grupos criminosos. As autoridades acreditam que as brigas internas tenham acontecido por causa de uma disputa pelo comando de uma mesma facção. Os nomes dos presos não foram divulgados e a lista de transferência pode aumentar no decorrer da investigação do massacre. O grupo da Força Tarefa de Intervenção Penitenciária chegou ao Amazonas e deve permanecer por 90 dias dentro das unidades onde aconteceram os conflitos. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, comentou o envio de reforço ao Estado. Ali resulta basicamente do fato de um certo descontrole do poder estatal em relação a essas prisões. A informação que nós temos é que houve um conflito entre facções criminosas dentro dos presídios. Isso pode acontecer em qualquer lugar do mundo, não deveria. Nós temos a obrigação de tentar controlar esses casos específicos. Entre domingo e segunda-feira, 55 presos foram mortos dentro de 4 unidades prisionais de Manaus, a maioria por asfixia. Segundo a Defensoria Pública, 11 dos presos mortos no massacre não haviam sido julgados e cumpriam pena provisória. Então, que foi citado isso aqui também, né? Então, olha que número grande, né? Um absurdo. Eu queria lembrar para os senhores que tem uma favela no Rio de Janeiro que chama Coreia. É um lugar, né, carioca. E a Coreia era sinônimo de coisa que dava errado. Era coisa pobre, bagunçado, era a Coreia. E hoje a Coreia tem a Samsung, tem a Hyundai. Eles conseguiram investir em educação, transformar a sociedade em poucas gerações. E a gente, como país do futuro, a gente esqueceu, em algum momento, de investir nisso. E hoje a gente gasta, por exemplo, em endurecer o sistema prisional para ver fogueira humana, para ver a situação piorar e a gente pedir para apertar mais. Isso não tem lógica. Está na hora da gente mudar, de a gente parar e repensar essas ações todas, porque a gente está gastando dinheiro público. Olha, eu preciso ir para o intervalo. É bem rápido, TV. Quando nós colocarmos lá em cima, nos morros, um serviço social, uma UPA decente, entendeu? Muita coisa não iria acontecer. Porque lá nesses lugares, quando alguém adoece, quem ajuda o pessoal da comunidade é o traficante. Morre o traficante, o morro inteiro chora. Então eu só queria lembrar para o senhor que na década de 80, o Brizola criou o CIEPS. Se essa geração do CIEPS tivesse hoje aqui, esses meninos que estão ali presos, que estão com essa coisa do tráfico, com certeza a gente não estaria vendo o Rio de Janeiro como está hoje. Então, eu ia falar sobre isso exatamente agora quando a gente voltasse, mas vou aproveitar o teu gancho, que minha primeira profissão foi professor, né, e o teatro, e eu dei aula no CIEP, num dos últimos CIEPs, que ainda funcionava, né? Aquele trio, ele foi realmente um trio perfeito para a educação do país. Darcy Ribeiro, Oscar Niemeyer e Leonel Brizola. E os CIEPs funcionavam. As crianças entravam às 6h30 da manhã, elas saíam às 7 da noite com médico, dentista, educação artística, formação de música, teatro, esporte, mas não dá continuidade. Sabe por que não dá continuidade? Porque político no Brasil, ele não valoriza o que veio antes, ele quer, ele fazer, não foi ele que fez, ele não dá continuidade, está tudo errado, né, gente? Não está tudo errado, Paulinho? Canta pra gente. Na real é... A minha alma tá armada e apontada para a cara do sossego.
Pois paz sem voz, não é paz, é meu. Às vezes eu pago com a vida, às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. Às vezes eu pago com a vida, às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. As grades do condomínio são pra trazer proteção, mas também trazem dúvida se é você que tá nessa prisão. Me abrace e me dê um beijo, faça um filho comigo, mas não me deixe sentar na poltrona no dia de domingo, procurando novas drogas de aluguel. Nesse vídeo coagido, a velha paz que eu não quero seguir, admitido.